Ô pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Então, como vocês sabem, a gente está com uma série de vídeos aí tentando levar a melhor informação aos produtores rurais, aos pecuaristas, principalmente o pessoal que vive aí na pequena propriedade, tem que ter um resultado bom e sempre tem que maximizar a propriedade, tentar tirar o máximo dela, o máximo de proveito. E a gente já trabalhou com material, até eu vou depois estar deixando algumas fotos e ali, não sei se eu tenho vídeo. Eu tenho vídeo, eu fiz vídeo na época, mas hoje eu não sei se eu ainda tenho esses vídeos. E o que aconteceu? Material muito bom, excelente, que os resultados obtidos foram ótimos resultados. Só que depois, por motivos externos, eu tive que me ausentar da propriedade e tal, e aí a propriedade voltou para uma área um pouco menos tecnológica e hoje a gente tá voltando isso, tá tentando resgatar e melhorar, e inclusive até em outro vídeo aí, se o pessoal quiser, eu posso estar falando de um trabalho que eu já fiz com uma raça de gado aí. Hoje eu estou voltando esse trabalho aí, uma raça de gado muito produtiva, que ela produz leite e ela produz carne. E se o pessoal quiser aí, tiver interesse, eu posso estar falando nesse assunto também numa outra ocasião em um próximo vídeo. Foi questionado sobre uma cultivar aí, também nos comentários aí, que seria um capim para pastejo. Mas isso também eu testei ele e vou trazer num próximo vídeo. Hoje o que eu queria falar, o que eu venho trazer para vocês aqui, é sobre o capim mambaça. Capim mambaça é uma variedade originária da África tropical, lá coletada em, se eu não me falha a memória, ela teve uma coleta em 1960. E a Embrapa trouxe para o Brasil, começou a fazer análise, testar essa cultivar, e em 1993 ela lançou no mercado. É uma cultivar excelente, tanto é que se eu tiver as fotos ali, as fotos eu acredito que eu ainda tenho, e eu vou colocar aí para vocês verem. Ela é uma cultivar excelente, a mambaça. Inclusive ela é recomendada tanto para bovinos de corte como para bovinos de leite. Ela tá aí muito boa mesmo. Ela tem um elevado potencial produtivo e um elevado potencial nutricional. Daí em outro vídeo aí que a gente fala do capiaçu, ele tem um elevado potencial produtivo, mas porém ele tem um baixo resultado final, péssimo resultado final, que é quando que a gente vai falar aí da parte de até matéria seca, parte nutricional, ele é baixo nutricionalmente, então aí ele perde. E aí até nesse vídeo que eu falo, eu até comento sobre os pânicos, inclusive outras variedades aí, mas hoje a gente vai falar da mambaça, e a mambaça depois ela teve outras variedades melhoradas por outras empresas, aí fica a critério. Mas hoje especificamente a gente está falando da mambaça em si, né? Então eu já citei ali que ela é elevada produção e elevado índice nutricional. E ela está sendo associada a sistemas, inclusive hoje, de produção mais intensivas, que vão utilizar, e ela precisa disso, porque ela precisa de um sistema rotacionado. E aí eu venho e digo aí, o sistema rotacionado, eu testei uma fórmula que, se for de interesse dos espectadores, deixam aí nos comentários que eu vou vir trazendo essa fórmula que eu testei, que é uma fórmula mais barata, é uma forma mais eficiente, pode-se dizer assim,
e muito mais vantajosa. Inclusive, ela diminui o trabalho dentro da propriedade, né? Então, ela pode ser associada a esses sistemas de produção mais intensivos. Também ela pode ser associada à integração lavoura-pecuária. O que acontece? Geralmente, quando eu estou dentro de uma propriedade menor, pode-se dizer assim também, ou isso não vai interferir se é uma propriedade maior, ótimo se estiver fazendo isso. Eu vou estar fornecendo principalmente propriedades leiteiras e algumas também que trabalham com gado de corte, a produção de silagem de milho. E aí entra muito bem isso, em que eu uso a mambaça como uma cobertura vegetal para um plantio direto, que isso aí ela vai estar fornecendo como uma esponja, uma caixa d'água, guardando essa água para ser liberada junto com os micronutrientes, junto com a matéria orgânica, junto com os macronutrientes, junto com o carbono, que o carbono é muito essencial para o solo, não vai estar indo para a atmosfera, para a cultura do milho, e posteriormente ela vai estar vindo aí vai ter uma semente que vai germinar, porque ela tem um potencial germinativo muito bom, essa semente dela. Ela vai estar numa soqueira rebrotando após a utilização dos herbicidas, principalmente o glifosato. Ela vai ainda conseguir aí ter uma resistência para estar brotando, vai ter uma germinação, e quando eu for fazer a ensilagem desse material, ela forneceu uma estrutura ótima para o meu solo, e ela vai estar aumentando a minha silagem. Eu vou estar cortando a silagem para o milho, com a silagem de milho. Na hora que eu estiver cortando, ela vai para dentro do vagão junto com a ensilhada com o milho, é picado, e vai para o vagão e vai para o monte. E isso vai estar refletindo lá no final em um volume de silagem maior, com uma porcentagem de proteína maior do que a silagem só de milho. E aí eu vou ter a energia do grão, do amido do milho, e eu vou ter uma silagem de um potencial nutritivo melhor, e sem contar que ainda eu vou ter um rendimento superior. Tá? Também pode-se dizer que a mambaça ela é exigente em solo, ela precisa de um solo fértil. Ah, mas aí o meu solo... Não. Onde que eu deixei as fotos é um solo bem ruim dentro da propriedade. Talvez é um dos piores solos que nós temos. Era uma área de pastagem, um solo aí com pH inicial de 4, 4,3, um negócio assim. E o que foi feito para isso? Eu fiz uma correção de solo, uma correção de calcário, a princípio, corrigi o calcário, e entrei com uma adubação orgânica, uma adubação de cama de aviário. Foi a única coisa que eu utilizei. Eu toquei o ano inteiro sem precisar estar repondo mais nutrientes, inclusive porque o gado não estava dando conta de pastejo. Em 1,5 hectare eu consegui 23 unidades animais, e posteriormente a isso, aí ela começou a vir pendoar e já ir para o florescimento. Aí eu segurei, não deixei mais o gado ir, até porque aí aqui na nossa região, você vai chegando próximo ao inverno, você já vai tendo as áreas em que colheu o milho ou fez uma silagem, e aí já vai começando a fazer o plantio da aveia, o plantio do azevém, e aí é muito mais nutritivo, então você acaba segurando. E aí o que eu fiz? Comecei a largar o gado na parte de aveia, segurei, retirei os piquetes e tal, e fiz a ensilagem normal, com uma ensiladeira de uma linha, sem área total, só colhendo ali com uma linha. Ela colheu muito bem e ficou um silo que também deve ter foto aí, um silo bem amarelinho, bem bonito, que se tiver as fotos aí eu vou deixar no final do vídeo. Ela deve ser explorada, é o que eu falei ali eu acabei de falar, que ela tem que ser explorada
no período chuvoso, ela tem que ser explorada no período chuvoso ou então aqui no sul para nós no verão, que ela está num potencial máximo de produção e de nutriente, né? Ela vai estar nutricionalmente a melhor época para isso, né? Tanto no cerrado, lá em cima, que é uma parte que precisa no período chuvoso, e nós aqui no verão, que o nosso verão acaba raramente, né? Bom, ultimamente a gente tem passado por uns verões um pouco mais secos, mas geralmente aqui a tendência natural é de verões com chuvas bem distribuídas. Então, como que eu disse, a fertilidade do solo é essencial. Então eu fiz um calcareamento e entrei com uma cobertura ali, de esterco de aves, cama de aviário, o que foi excelente, né? O que foi excelente para estar tocando essa lavoura esse ano aí. Ela é exigente igual a qualquer outro pânico, né? Os pânicos eles são exigentes, mas ela é mais produtiva que os outros pânicos. Inclusive tem trabalhos em comparação, ali a literatura traz comparativos de que ela é 30% superior à Tanzânia, muito mais, o colonião nem se compara, né? Que era antigamente o capim que a gente tinha aí, que era o nosso pânico, né? Talvez eu não expliquei por que pânico, porque ela emite uma panícula, né? Os pânicos eles emitem uma panícula, então por isso que são pânicos. Também a matéria seca, ela tem muita matéria seca. O que acontece? Quanto mais matéria seca, se eu for cortar para fazer uma silagem, se eu for cortar para fazer um trato diário, se o animal for ir lá cortar para ele mesmo estar consumindo in natura lá, ele vai ter que dar muito menos bocada para encher o bucho. Eu vou ter que levar muito menos material para o galpão. A silagem, a mesma coisa. E sabe que o animal, a vaca, ela tem um número X de bocada que ela vai dar por dia. Quanto mais ela conseguir pegar numa bocada, melhor. Isso é fato. Menos energia ela vai gastar para estar caminhando, indo buscar mais alimento e mais número de bocadas. Posteriormente, isso aí vai ser o quê? Ganho de peso e produção de leite. A folha da mambaça, voltando um pouquinho aí na matéria seca, também ela é alta em matéria seca. A folha dela também é rica em matéria seca. A produção aí de matéria seca anual gira em torno de 30 a 35 toneladas de matéria seca ano por hectare. A matéria seca da mambaça, ela gira uma média anual aí de 30 a 35 toneladas de matéria seca por hectare ano, né? É uma média, no pico mais alto, quando ela estiver produzindo menos aí na seca, no inverno aqui no sul. Então essa média aí de produção anual é em torno de 33%, que vai dar uma média no ano de uma lotação de 7 unidades animais. Uma unidade animal, como eu já expliquei em outro vídeo, são considerados 450 quilos. Né? E uma relação da mambaça é que ela também vai ter uma média aí de proteína de 16%. Né? A média de proteína dela, então, gira aí em 16% a média. É claro que eu posso ter níveis maiores, melhores e níveis mais baixos. Isso vai depender da minha forragem, né? O tempo que ela está lá, quanto mais lignina, adubação, isso tudo vai interferir na proteína, no valor nutricional final, né? Mas isso ela vai ter uma média aí de uns 16%, praticamente pode-se dizer que é uma ração, né? Porque uma ração aí tem ração hoje de 16%, 18%, uma ração mais ou menos, e acima disso já 20% de proteína, já é um concentrado top bom, né? Você utiliza aí 20, 22%, então praticamente aí a gente pode se equiparar que é uma ração verde, pode-se dizer assim, né? E o que eu gostaria de falar um pouquinho mais, que eu já falei no início do vídeo ali, mas eu queria salientar mais um pouco, é sobre o plantio, né? O plantio dela. Tem que ser feito um plantio
convencional, o que acontece? Primeiro fator, quando que eu vou começar uma lavoura? Nesse caso eu digo uma lavoura por quê? Porque o produtor, nós temos que entender que pasto é lavoura. Ainda mais uma pastagem com valor nutricional tão agregado como que é uma mambaça. Então, é uma lavoura. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar um talhão aí, onde que eu vou estar fazendo, e a primeira coisa é análise de solo. Análise de solo é primordial, é o primeiro exame. O médico não vai te receitar um medicamento sem te fazer uma bateria de exames. Do mesmo modo, a gente vai ter que fazer um exame no nosso solo para ver como é que tá as propriedades químicas do solo. Claro que a propriedade depois uma propriedade física, uma propriedade, mas a princípio é a propriedade química, para ver como que ele está quimicamente. Fisicamente a gente consegue ver que o solo está compactado ou não. Tem essa parte sensorial que consegue analisar isso. Agora, quimicamente não tem como, sem fazer uma análise, dizer o que está precisando. Então, é fazer uma análise nesse solo. Vou precisar de calcário, vou precisar corrigir o fósforo, tal, vou precisar... Aí vai o critério de como eu vou fazer isso. Vou usar a correção de solo numa dose só, vou usar 50% na correção e depois todo ano eu vou estar utilizando um pouco. Aí vai dar estratégia do profissional que você vai consultar ou da estratégia que o produtor tem para investir naquele momento. Mas ele fez o exame da terra, ele tem análise, que análise é barato. Então ele sabe o que ele está precisando. Eu estou precisando de 5 toneladas de calcário. Vou botar 3 agora e depois as outras 2 eu vou estar utilizando uma a cada ano. Ótimo, mas eu sei que eu estou precisando disso. Até porque, para mim estar colocando sem incorporar esse calcário, eu não posso estar ultrapassando 2 toneladas ano. Porque senão ele não desce. Então o que acontece? Mais do que 2 toneladas ano sem incorporar, eu não posso colocar, né? Então eu preparei o solo, fiz a minha estratégia de fertilidade, de correção. Como é que eu vou utilizar, como é que eu vou corrigir o fósforo? Vou utilizar um adubo formulado, vou utilizar um adubo que não seja formulado, vou utilizar um adubo orgânico como eu que utilizei uma cama de aviário que foi super, ultra, mega excelente, né? Foi muito bem. Então aí vai essas estratégias, mas a princípio eu fiz o exame da terra, fiz a limpeza, tirei as plantas daninhas, tal, que tinha lá, que podia, fiz toda a limpeza do terreno, fiz a descompactação, utilizei o calcário, fiz a incorporação, tal, deixei tudo bonitinho. Começou o tempo, vir as águas. Agora é a hora de eu entrar com a semente. Tá tudo bonitinho esperando para entrar com a semente. Então, no início das águas eu vou estar entrando aí, no início aqui do verão, para nós aqui é setembro, eu já consigo estar fazendo isso, setembro, outubro, ali vou estar fazendo aqui no sul e o resto do Brasil ali é início das águas. E aí eu vou estar entrando aí com uma semeadura em torno de 10 a 15 quilos de semente de mambaça por hectare para estar fazendo esse plantio. E aí depois disso é só eu conduzir a lavoura, saber o momento certo de estar entrando com o gado, fazendo a limpeza, fazendo os piquetes rotacionados, que isso tudo eu posso estar explicando em outro vídeo, até para não deixar esse vídeo longo, mas a princípio é que o que eu queria deixar a mensagem? Que a mambaça é um excelente
é um excelente forrageira, né? E depois, como eu já decorri no vídeo, pode estar utilizando uma silagem dela, N maneiras. Mas eu queria deixar a mensagem aqui de que uma das alternativas alimentares eficaz para o leite, para a carne, principalmente em pequena propriedade, é o capim-mambaça, né? Então eu vou ver aí se eu deixo algumas fotos agora no final do vídeo, e inclusive da silagem. Eu acho que eu devo ter foto da silagem aberta também, um vídeo de quando nós estávamos fazendo a silagem aí. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa, vou estar deixando aqui no final do vídeo. E desde já eu queria agradecer a você que acompanhou o vídeo até aqui, e deixa o seu joinha aí, né, para incentivar o canal, até para a gente estar incentivando nós a estar fazendo mais vídeos. Deixa um comentário aí, se inscreva no canal, e um abraço e que Deus abençoe a todos. Valeu!